Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Nós vamos começar orando. Eu vou fazer uma oração agora. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações nesta tarde. Somos todos homens aqui, Senhor, e queremos aprender mais de Ti, de como um verdadeiro homem, um homem forte, se comporta diante do Senhor e diante da sociedade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, me perdoem por eu não falar a língua de vocês. Eu me sinto envergonhado aqui de não falar nada, né? Mas ainda bem que nós temos aqui os tradutores aqui que podem transmitir aquilo que eu quero trazer a vocês. Pretendo aprender um dia. É difícil. É muito difícil falar uma outra língua, mas eu quero aprender. Nós vamos falar sobre homens fortes. O que a Bíblia fala sobre homens fortes? Aqueles que fazem. E todos leem português? Todos leem, mais ou menos? Ok. Eu vou apresentar, mas eu vou falar também, e aí eles vão... Tá bom? Primeiro, Gênesis capítulo 2. Na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem, e do pó da terra, e soprou às suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse primeiro versículo, Deus criou o homem. Deus criou cada um de nós aqui do pó da terra. Importante nós entendermos isso. No segundo versículo, também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus criou o homem, Deus deu a ele a responsabilidade dele trabalhar e dele zelar pelas coisas, e aí ganhar o seu sustento. E depois no versículo 18, disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea para ele. Ou seja, Deus criou o homem do pó, Deus deu a ele a responsabilidade de trabalhar e ter o seu sustento, e Deus deu a ele também uma mulher para estar junto, para caminhar junto. E é importante que todos entendam isso. Nós poderíamos parar aqui a nossa história, olhando que o homem, os desígnios do homem, todos eles estão já definidos. Se nós poderíamos parar aqui, por que nós estamos aqui então hoje? Eu vou passar um vídeo. Você consegue. São palavras em comum. Não. Eu vou passar o vídeo e, se vocês puderem acompanhar. Caraca, que top! Isso aqui é muito massa. É aquele que fala, que Deus falando. Que voz é? Você fala com ele. As instruções que você tá nos comandos. Aqui. Javes. Start the system. E aí? E aí? Ah, Como é que fica? tem aí as instruções. Javes. Load the list. O que esse vídeo mostra? Esse vídeo mostra que, apesar de nós sermos criados por Deus, termos a responsabilidade de trabalhar e sustentar, e termos Deus nos dado uma mulher, hoje os homens enfraqueceram e se tornaram crianças. A história ali é o seguinte: um marido que chega em casa e a esposa comprou um presente para ele, que é a máscara do Homem de Ferro. E ele se comporta como uma criança. Ele começa a gritar, a espernear, como se fosse uma criança. Hoje em dia, os homens enfraqueceram. A Bíblia mostra que o homem tem que ser forte, mas hoje os homens enfraqueceram. E o que nós temos que olhar para a palavra de Deus é ver o que a Bíblia fala que nós devemos ter, e não nos comportarmos depois de crescidos como crianças, que é o que a maioria faz. Primeiro, homens hoje que têm medo de assumir riscos, ou seja, têm medo de fazer algo novo, têm medo de se desafiar. Homens que não confiam em si mesmo, na força do seu braço, do seu trabalho, do seu dia a dia, não confiam que eles podem ser bons pais, bons maridos. Homem que foge dos conflitos, das discussões, do tratamento das coisas, de resolver as coisas. Homens que têm dependência excessiva. No caso do vídeo, nós vimos ele era dependente da própria mulher.
Ele era filho, dependia da mãe, depois que casou, olha para a mulher como se ela fosse a mãe dele, a segunda mãe, e não a sua mulher de fato. E faz com que a mulher tenha um peso sobre eles. Homens que não controlam suas emoções, que qualquer coisa já se desesperam, né, homem que não assumem responsabilidades. Hoje em dia os homens precisam ser fortes, ser firmes, mas são os primeiros a fugir e a não cuidar da sua família. O que isso aqui tem a ver? Todo homem passa por isso e nós não temos problema de ter um desses aqui de vez em quando. O que nós não podemos é fazer isso todo dia, toda hora. Vai ter momentos que a gente vai ter. Está tudo bem. Só que a gente não pode viver no medo. Vai ter momentos que nós não vamos confiar em nós, achar que não vai dar certo. Mas tudo bem, mas não pode ser toda hora. A gente precisa se empoderar. A gente precisa. Vai ter momentos que vão ter conflitos, que a gente tem que fugir dele. Tem coisas que a gente tem que sair. Se o cara vai querer te dar um tiro, vai no meio da rua ali, você tem que fugir, senão você vai morrer. Mas para defender a sua família, para cuidar dos seus, você precisa. Vai ter momentos que a gente vai depender da nossa esposa, do nosso colega, mas não podemos ser todo o tempo. Tudo bem. Estão acompanhando aqui? Okay? Muito bem. Tem 2 textos bíblicos aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? 2 textos bíblicos que eu vou abrir aqui. O primeiro está em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E o outro versículo também, 1 Coríntios, no capítulo 14, agora no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sedes homens amadurecidos, sede homens de verdade, não crianças. É isso que a Bíblia fala para homens. É isso que ela fala para nós. Nós, homens, precisamos assumir a nossa responsabilidade de homens. E o homem, eu e você, cada um de nós que estamos aqui, nós somos a liderança espiritual da nossa família. Quem é casado aqui? Quem é casado, levanta a mão. Aos casados, primeiro. Aos casados. Vocês são responsáveis pela vida espiritual da sua família. Sua esposa e filhos, vocês são os responsáveis por isso. E nós precisamos olhar isso. Eu quero deixar com vocês algumas mensagens. Primeiro, Deus criou os homens para serem líderes da sua família. Quem tem filhos aqui? Quando seus filhos, se ainda moram com vocês, seus filhos estão com medo, o que eles fazem? Correm para vocês? Eles olham para vocês? Exatamente. Porque Deus criou isso. Colocou isso na mente deles. Que é o pai, que é o guardião, que é o porto seguro. E nós precisamos ter isso e nos empoderarmos disso. Alguns textos bíblicos tem aqui. Depois eu vou mandar para a missionária Beth toda a apresentação, ela vai passar para vocês, tá? Para vocês ficarem com ela. E depois ela encaminha. Mas o primeiro ponto de uma liderança espiritual é nós somos os líderes. Quem vai casar aí um dia, né, também, lembrem, quando vocês casarem, vocês serão os líderes espirituais das suas esposas e dos seus filhos. Tem um poder multiplicador. O homem tem a força para reproduzir uma família forte. Nós precisamos então ser homens mentalmente fortes. Pensem comigo. Vocês que já são casados, quando vocês falam, nós vamos para a igreja, a família inteira vai para a igreja. Não é? Quando a mãe fala, nós vamos para a igreja, tem uma briga aqui, tem uma briga ali, quando a criança é pequena até vai, mas quando é grande, muitas vezes não vai. Deus nos deu a capacidade de influenciar fortemente as nossas famílias. E nós precisamos nos empoderar disso. Nós precisamos nos empoderar disso. Esse poder multiplicador Deus colocou no meu e no seu coração. A ausência de liderança por parte do marido é a principal preocupação da mulher. A mulher, quando olha e o homem não é o líder espiritual, ela sente insegurança. Ela sente medo. E a parte dela, isso é normal. Ela vai lutar, ela vai batalhar, ela vai tentar vencer, mas ela precisa de você, pegando na mão dela.
dando a ela a segurança que nós homens temos para oferecer. E vocês que ainda não são casados, mas que vão casar, lembre-se, quando vocês estiverem namorando, tiverem uma esposa, lembre-se disso. Vocês são as referências, a segurança para a sua esposa. Tem uma coisa importante: o casamento representa a relação de Cristo com a igreja. O casamento representa a relação de Cristo com a igreja. Então, quando eu e você, a gente dá um bom testemunho no nosso casamento, a sociedade, o mundo inteiro, as pessoas estão vendo como Cristo se relaciona. Agora, se eu pego a minha esposa e dou um pau nela, dou uma surra nela, quebro todas as coisas em casa, faço a mão da bagunça, o mundo lá fora vai ver assim, mas é assim que Cristo se relaciona com a igreja? Porque é isso que está escrito na Bíblia. Efésios 5, 22 a 25, eu vou ler para vocês verem. É importante esse entendimento. Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a responsabilidade que nós homens temos. Nós temos a responsabilidade de imitar a Cristo. E amar as mulheres, as nossas mulheres, não todas, né? Não tem que amar só a nossa, né? Não podemos amar todas, né? Como Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja? Se Cristo ama a igreja, e Ele disse para nós amarmos a nossa esposa. Como? Porque todo mundo lá fora que ainda não conhece a Cristo, ele olha para mim e para você, como nós nos relacionamos com a nossa esposa, para ele ver como Cristo cuida da igreja. Percebam que nós temos muitas responsabilidades, mas são responsabilidades que Deus colocou no nosso coração e na nossa mente, e ela é leve para nós, quando a gente compreende a vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Todos bem até aqui? Estão acompanhando? Você transmite a verdade de Cristo se você lidera a sua esposa com amor, sacrifício e abnegação. Jesus foi o nosso exemplo de sermos fortes e ternos. E nossa influência aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa sociedade, nós precisamos mostrar como exemplo de Cristo. Nós temos que sempre olhar para Cristo. E a Bíblia é fundamental para que você entenda como eu e você precisamos nos relacionar com a sociedade. As pessoas vão nos respeitar cada vez mais se nós seguirmos todos os preceitos bíblicos deles. Como, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já parou para pensar assim, qual é a vontade de Deus para mim? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Sim. E para você saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2 fala assim, você precisa mudar a sua mente, o seu jeito de pensar. Se você pensar como todo mundo lá fora pensa, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando você busca a Deus e muda o seu jeito de pensar, tudo vem à tona na clareza da vontade de Deus para a sua vida e vai te levar para o melhor lugar. É importante isso. E principalmente, todo homem precisa ter caráter. Não tem isso em Libras, não tem. Humildade, seriedade. Sim, pode seguir. Mas já pode usar assim, perfil, identidade desse aqui. É que a palavra caráter fala Tá bom, mas pode seguir, desculpa. Então, Entendeu? o que faz um homem digno de ser seguido? O que faz um homem digno de ser seguido? Quando vocês olham assim, na igreja, uma pessoa que é um exemplo, o que vocês veem nela? Vocês veem nela verdade? Vocês veem nela respeito? Vocês veem nela um coração
feliz, é para esse lugar que Deus quer levar cada um de vocês. Serem exemplos. Serem exemplos. Por isso é importante você ter um coração voltado para Deus. E ele será manifestado em uma vida voltada para Deus. Quando você conduz o seu coração e a sua mente para Cristo, para ser o exemplo, Ele toma você nas suas mãos e se volta para Ele. Um ponto importante: sejam coerentes. Coerentes sejam retos. certo. Isso. Se as suas palavras não devem ser diferentes das suas atitudes, das suas ações. Porque se as suas palavras forem uma e as suas ações forem outras, você será tido como um mentiroso. E ninguém vai querer segui-lo. O caráter piedoso aí, novamente, é um dos componentes da boa liderança espiritual. Somos líderes espirituais. Precisamos ter um caráter piedoso. Pessoas foram criadas para imitar. Vocês sabiam que vocês foram criados para imitar? Alguém já falou isso para vocês? Que vocês foram criados para imitar? Não? Ninguém falou? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós somos criados para imitar. Imitar a Jesus Cristo. Como Jesus faria. O que ele faria no meu lugar. O que ele faria caso ele estivesse nesta situação que eu estou. E a gente precisa fazer isso o tempo todo. Porque quem não conhece ainda, quem não vem para a igreja, quem não conhece Cristo, olha para nós e vai ver Cristo. Nós imitamos a Cristo porque a gente representa Jesus aqui, como a esposa representa a igreja. Tudo bem? Como é que eu faço para imitar Cristo? Porque a gente olha na palavra de Deus, a gente olha na Bíblia e Jesus é perfeito, né? Eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. A gente erra, né? De vez em quando a gente comete um erro, a gente comete um pecado. De vez em quando a gente entristece alguém, a esposa, o filho, um amigo. De vez em quando a gente fica... Mas como então imitar a Cristo? Primeira coisa importante, a gente precisa perdoar e receber perdão. A gente precisa perdoar e aceitar ser perdoado. Sempre. É muito importante sempre. E tem 3 disciplinas que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias. A primeira delas é ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia aqui? Quem lê a Bíblia todo dia? Você lê. Posso abrir um parênteses? Claro. Eles têm uma dificuldade na questão da leitura. Sim, Você Aí tem que entendeu? pegar a Bíblia em Libras. Eles agora já tem a Bíblia em Libras. É para ler. Entendeu? Você não consegue ler o português, você pode pegar a Bíblia em Libras. Tá. Procure a Bíblia. E aí, ó. Tem. Vai passar depois. Então, é importante. Pode seguir, pode seguir. Segundo ponto, orar todos os dias. Ore todos os dias. Quando eu leio a Bíblia, eu ouço mesmo, mas eu entendo Deus falando comigo. E quando eu oro, eu falo com Deus. Eu falo com Deus. Deus fala comigo através da palavra de Deus e eu falo com Ele através da oração. Se eu não oro todos os dias, como é que Deus vai saber as minhas vontades todos os dias? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer se relacionar intimamente com cada um de nós. E se eu não oro, eu não tenho intimidade com Deus. E se eu não busco a palavra de Deus e entendo ela, eu não vou entender a vontade perfeita e agradável de Deus. E a terceira disciplina é estar envolvido na igreja. Como vocês estão fazendo? Vir ao trabalho da igreja, estar com os irmãos, caminhar com os irmãos. E aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Conta uma história que um senhor, na época do inverno, que ia sempre na igreja,
brigou com o pastor. Desculpa, Brigou. desculpa. Brigou com o pastor. E ele disse o seguinte: nunca mais vou nessa igreja. E foi para casa e ficou em casa. Passou uma semana, 2 semanas e não apareceu. E então o pastor falou: eu vou lá visitá-lo para entender como ele está. Porque se ele não veio, eu quero pedir perdão para ele. Ele chegou na casa, o senhor estava sentado na frente de uma fogueira, e ele chegou do lado e o pastor chegou para conversar com ele e não quis conversar. O pastor sentou e ficou em silêncio. Pegou um graveto desse tamanho, mais ou menos, né? E separou uma das brasas que estava na fogueira, e logo essa brasa apagou e não servia mais para nada. Novamente, o pastor pegou a brasa e voltou para a fogueira, e ela pegou fogo de novo. O pastor levantou e foi embora. No outro dia, aquele senhor estava na igreja. E ele disse o seguinte para o pastor. Primeiro ele pediu perdão, e depois ele disse: eu entendi a mensagem. Um cristão fora da igreja, ele esfria e ele morre. Então, para nós continuarmos firmes, nós precisamos caminhar juntos na igreja. É por isso que existe a igreja, para que quando um começar a esfriar, o outro traz para perto. E aí todos caminhem fortalecidos e firmes. É por isso, essas são as 3 disciplinas espirituais que nós precisamos fazer diariamente, sempre que for possível. Não desistir, não desanimar, não deixar para depois. Ok? Tudo bem? Estão acompanhando? Muito bem. Eu quero deixar aqui para vocês 7 tarefas. 7 tarefas para que vocês se tornem líderes espirituais, ou se mantenham como líderes espirituais. Vocês entenderam que vocês são líderes espirituais como homens? Vocês compreendem isso? Ok? Vão assumir essa responsabilidade diante da sua família, diante da sociedade, diante da igreja? Então eu quero deixar 7 tarefas para vocês. Primeira delas: assuma responsabilidade. Um líder, ele precisa assumir responsabilidades. Então o que você vai fazer? Faça um inventário da sua vida. Faça uma lista toda a sua vida. O que você tem de bom e o que você não tem de bom. Olhe para as coisas que você tem de bom e fortaleça isso. Cada vez mais, faça mais isso. E olhe para aquelas coisas que você percebe que não é bom, que as pessoas não gostam, que às vezes criam um ambiente chato, né, quando você faz ou quando você deixa de fazer. E busque um auxílio de uma outra pessoa que sabe, alguém que você pode confiar, ou pastor, alguém da igreja, ou mesmo um amigo, um colega de trabalho, para te auxiliar a não fazer mais aquilo. E tome decisão. Assuma que você precisa fazer melhor. E por último, não use de desculpas. Eu vou falar uma palavra aqui que eu não sei como que se tem aqui ou não, mas eu quero que vocês lembrem dela para sempre. Não usem de desculpas verdadeiras. Sabe o que é desculpa verdadeira? Desculpa verdadeira é uma verdade que você usa fora do contexto. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é desculpa verdadeira. Vocês podem fazer isso depois em outras coisas. Nós marcamos o encontro aqui às 16 horas, às 4 horas da tarde, certo? Teve a primeira atividade. Imagine que você chegou às 16h30, 30 minutos atrasado. E aí as pessoas te perguntam: por que você chegou às 16h30? Aí você fala o seguinte: olha, o trânsito estava ruim e o ônibus não passou, eu tive que vir a pé. Isso é uma verdade, certo? Porque o trânsito estava ruim e o ônibus não passou, e eu tive que vir a pé. Mas é uma verdade que é uma desculpa para eu ter chegado atrasado. Eu poderia ter saído de casa 1 hora mais cedo? Poderia, para chegar mais cedo e não correr o risco do trânsito estar ruim e talvez o ônibus não passar. Isso é uma desculpa verdadeira. Eu sei que vai acontecer uma coisa e que se eu fizer ela, eu vou chegar atrasado, né? E aí depois eu vou ter problema. E aí eu vou usar isso como desculpa. Eu não pude ir porque o ônibus não passou. Quantas coisas
eu e você, nós usamos como desculpa verdadeira para não fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Assuma a responsabilidade. Neste caso, neste exemplo que eu contei, a minha responsabilidade era: eu escolhi chegar atrasado, porque tinha o risco do ônibus não passar e o trânsito. Se eu tivesse escolhido sair 1 hora mais cedo, eu chegasse lá no ponto de ônibus, o ônibus não vinha, eu vinha caminhando, eu chegaria às 16 horas no horário. Mas eu decidi em cima da hora, vou chegar em cima da hora, não considerei os riscos e acabei chegando atrasado. Quantas outras coisas a gente faz isso? No nosso trabalho, né? Na nossa casa, né? Quem estuda na escola, tem que estar na escola. Tem alguém que está na escola aqui? Não. Em qualquer atividade que a gente faça. Então, assuma a responsabilidade. Não deixe a desculpa verdadeira atrapalhar você. Certo? Essa é a primeira tarefa que eu quero deixar para vocês. Segunda tarefa: supra as necessidades materiais da sua família. Trabalhe. Né? Seja a pessoa dentro de casa que contribua, não aquela que só consome. Uma família precisa da colaboração de todos. Uma família precisa da colaboração de todos. Todos aqui são homens. Aos que são casados, vocês precisam lembrar que vocês são o responsável supridores da sua família. Quem vai casar ainda também tem que pensar nisso, tem que saber disso. Quem é filho, quem mora junto, quem mora com alguém, precisa saber que você precisa suprir a necessidade material da sua família. Terceiro ponto: tenha um coração de um líder devotado. Eu vou explicar isso para vocês. O amor sacrificial como Jesus, a ternura, o discernimento, a honra. Um coração de um líder devotado é você olhar e saber que, como líder da sua casa, como líder da sua família, você precisa cuidar de todos. Ser aquela pessoa que cuida dos outros. Cuida da esposa, cuida dos filhos, para que eles sintam a segurança que eles precisam sentir. Para que eles sintam a firmeza. E você é a pessoa escolhida por Deus para liderar essa família. Quarto ponto: ensine a Bíblia para a sua família. Busque a Bíblia em Libras. Aprenda, lembra das disciplinas? Leia a Bíblia todos os dias. Leve os seus filhos, leve sua família para a igreja, para que sejam ensinados. Encoraje sua família a estudar. Faça culto no lar todos os dias, se possível, para que todo mundo ouça e conheça a sua família. Ore por sua família e com a sua família. Uma vez, eu conversando com um pai de família também, ele falou assim: meus filhos não oram, meus filhos não querem ir na igreja. E aí eu perguntei para ele: você ora para eles? Eu falei: eu oro todos os dias. Eu falei: que bom, e você ora com eles? Aí ele parou e falou assim: não. A gente precisa orar com os nossos filhos, com a nossa família, para que Deus responda a nossa oração, mas a gente precisa orar com eles para ensinar eles como se deve fazer. Então a gente ora por eles e ora com eles. Cada um do seu jeito. E aqui, pessoal, uma coisa importante: oração não tem forma, não tem jeito. Oração é uma conversa sua com Deus, do jeito que você conversa. Não tem que ser uma oração estruturada, ninguém tem que colocar uma roupa nova, ninguém tem que ser... Não. A oração é igual você conversa com o seu melhor amigo. Sabe quando você conversa com o seu melhor amigo? Você brinca com ele, você conta historinha para ele, você conta piada, né? Você brinca. Com Jesus é a mesma coisa. A oração é a mesma coisa, é uma conversa que nós falamos. E aí ele vai nos respondendo. E nós precisamos fazer isso. E aí, para orar com a sua família, você ora sozinho, né? Você pede a Deus, mas para que eles também aprendam, você precisa orar com eles. Você precisa estar com eles em oração. Aos casados, ajude a sua esposa. Ela é a sua auxiliadora. Ajude a sua esposa. Deus deu a ela muitas competências, muitas habilidades. Mas ela é a parte frágil no casamento. Ela precisa, por mais forte que ela pareça, por mais forte que ela se demonstre, ela é a parte frágil
Você e eu, nós somos a parte forte que precisa dar essa proteção, esse auxílio, essa segurança e um cuidado. Certo? Outro ponto importante, seja ativo na disciplina dos filhos. Se você é pai, seja firme em disciplinar seus filhos. Se você quer filhos sérios, respeitáveis na sociedade, pessoas de Deus, oriente corretamente seus filhos. Aqui não é bater, não é quebrar o pau, não é machucar, não é isso. É ser sério, é amar com seriedade. Se o seu filho está indo para um caminho errado, você precisa ser firme, pegá-lo pela mão, mostrar para ele que ele vai se dar mal se ele continuar aquilo. E aí protegê-lo nesse sentido. Seja firme, não deixe só a sua esposa disciplinada. E ainda quem for casar e ter filhos depois, lembre-se disso. Certo? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. E eu quero saber se vocês têm perguntas para que eu possa responder dentro de tudo que nós falamos aqui. Algum tempo atrás eu não estava em igreja nenhuma, eu estava frequentando o mundo, vivendo no mundo, e eu não aprendia sobre as informações bíblicas. E eu sei que eu tinha uma filha que morreu, né? Depois eu não conhecia a minha vida, depois seguindo o mundo, né? Meio que maloqueira na vida dela e tal. Aí depois que eu conheci, né, que ela morreu, que eu estava errado também no mundo, e aí fui olhar para dentro da minha vida, dentro das percepções que eu vivia. Aí eu vim na igreja, na presbiteriana, e quando eu me deparei aqui, que eu comecei a frequentar, depois de um tempo eu casei, fiz cursos, aí minha mente se abriu, eu aprendi sobre relacionamento, sobre casamento, eu fiz cursos, né, fui visitar outros que também tinham casamento, eu fui aprendendo e abstraindo muito, né, os testemunhos das pessoas, como elas relacionavam, como que elas viviam, como testemunhavam seus erros de casamento. Então eu pude aprender. Então eu mudei minha vida, eu cresci diferente. Então, a partir de 16 anos, eu tive uma vida muito errada, e a partir dessa experiência, daquilo que eu vivi na igreja, com as pessoas me adaptando, moldando minha vida, me explicando, né? Aí eu fui me deparando com o Evangelho. Aí sim, fiz o processo de conversão aqui na igreja. E não era algo esporádico, eu entendi que tinha que ser um processo de mudança. Eu brigava muito com a minha esposa, muitos problemas, nós nos convertemos, melhorou, a igreja nos ensinou por meio disso. Hoje nós somos vitoriosos, temos uma vida muito melhor, e não é pouco, é muito melhor. Amém. Graças a Deus, isso não é pouco, Deus é bom. É um lindo testemunho, de quanto que Deus pode fazer. E olhando a nossa primeira tarefa aqui no nível espiritual, né? Assuma a responsabilidade. Para se chegar num momento como esse de testemunho, como você trouxe, a gente precisa tomar muitas decisões. E decisões que são dolorosas muitas vezes. Deixar de fazer coisas. Fugir, por exemplo, de coisas gostosas, mas que nos levam para longe de Deus. Prazeres que nos faz feliz no primeiro momento, mas que depois nos destrói. E isso, nós temos que ter muita clareza dentro desse primeiro ponto. Por exemplo, somos homens aqui e a gente precisa tomar muito cuidado para não nos envolvermos sexualmente com qualquer tipo de mulher. Tem que ter esse cuidado, se Tem que cuidar, porque o inimigo ele é ardiloso. E ele pode nos destruir através de uma pessoa, de uma mulher, de alguém mal intencionado, porque para a gente distanciar. Tem uma frase que eu vi na internet que fala o seguinte: o diabo, ele ensina a fazer, mas ele não ensina a esconder. Então, para ele destruir... Lembrou, por exemplo, antes, quando eu casei, eu usava muitas drogas, né, antes de casar. Eu usei muita droga, parei, larguei, abandonei, mas minha vida no passado era de muita droga. Então, eu vi que eu tinha uma marca que era uma droga, né? Então, aquilo teve que ser tirado da minha vida. Então, quando eu via o grupo de drogados, eu falei, meu Deus, eu não posso ir, né? E o diabo falou assim, vai, é gostoso, é prazeroso, você só vai sentir um pouquinho. Então, eu me tentava. Eu dei uma guerra espiritual, o Espírito falando da minha carne, falando que não podia, era uma guerra espiritual. E eu fazia, meu Deus, mas eu não posso, mas era uma sedução. Uma vez só que eu ia, e uma vez, eu me prejudicava, me atrapalhava, eu andava tudo de novo, até me estabelecer, me fortalecer, né? Pra gente aprender a caminhar, pra quebrar esse vício. Né? Mas a igreja me ajudou, a Bíblia que me orientou. É uma vida nova. Mas quando eu não tinha entendimento da Bíblia, ninguém me ajudava. Cadê? Onde que eu buscar? Só na palavra de Deus que é importante. Só ela. Tá certo?
Exatamente isso. O que mais? Uma pergunta. Pergunta? Estava falando, por exemplo, o versículo lá que estava apontando sobre a família, o cuidado, o zelo. Eu sei que essas questões, por exemplo, há muitos anos atrás, eu não tinha conhecimento da palavra, eu era muito caipira, muito inocente nas coisas de Deus, não sabia o que era Jesus pregado na cruz, aquele homem, aquela figura, as palavras, de forma profunda, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu conheci alguns amigos, eu fumava, eu já me droguei, e eu disse, cuidado, isso é coisa do diabo, mas eu não sabia o que significava aquele chifre, não sabia o que era isso, né? Eu não sabia. Hoje eu sei que é o inferno. Naquela época, como adolescente, jovem, eu não tinha língua de sinais, eu não sabia sobre esse processo linguístico, né? Então, eu fui crescendo, não sabia nada sobre céu, sobre outras coisas. Quando eu mudei para Campo Grande, que foi a primeira vez na Igreja Batista, lá na Primeira Batista, junto com os outros surdos, o Joel, alguns falaram assim, olha, vamos lá na igreja, aquele prédio verde, vamos lá. Então eu fui, achei ótima a palavra, eu fui aprender língua de sinais sobre Jesus. Aí eu fui ver aquele Jesus na cruz, daí que eu fui fazer uma ligação, o que era aquilo, aquele gesto era o diabo, mas antes eu não conhecia nada da Bíblia, nada. Quando realmente foi uma vez que a família me orientou, que aí eu descobri, daí quando eu tive meus dois filhos, aí minha esposa teve problema, as influências de outras pessoas, falando que eu era errado, que eu já fui drogado, mas que eu chifrava, que eu adulterava, mas deu uma bagunça na nossa vida, eu separei, eu entrei numa depressão profunda, eu emagreci demais, mas eu não sabia tudo da palavra de Deus, não sabia esses versículos, não sabia da minha responsabilidade, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu vejo que muita coisa eu errei porque eu não tinha nem quem me ensinava. E a vida foi uma bagunça, depois aconteceu o divórcio, eu vivia em depressão profunda, triste, chorei muito. Mas essa responsabilidade, eu não sei. Agora que tenho 2 filhos, eu não sabia, eles foram embora, namorou, foi para casa dos outros, tudo adulto, mas cresceram e foi embora. Mas eu, como homem, como pai, eu não tinha essa responsabilidade. A minha esposa também não, né? A primeira. Aí eu fiquei olhando como que eu fui errado na família, porque ninguém me ensinou. Aí faltou a palavra, faltou alguém para me direcionar. Foi muito tardio a palavra chegando até mim. Então agora que eu estou casado, vou começar de novo, né? Todos os processos de mudança, não sei se vai mudar para São Paulo, não sei. Mas eu me sinto assim mal, porque foi muito atrasado as informações da Bíblia. Então quando eu vejo, por exemplo, as mulheres, o vovô, o filho, vai para uma casa, para outra, mas também eu não tive essa responsabilidade de ensinar. Então eu me sentia vazio, me sentia que a família não teve esse cuidado, esse carinho comigo. E como eu não tive, também não recebia, eu não sabia espaçar isso. Então, muitas vezes me senti pior. Hoje eu estou caminhando sozinho, solteiro. E eu sei que no futuro, se eu for casar, eu não sei, mas eu tenho que ter amor. Mas eu também não tenho agora. Mas eu sei que na palavra de Deus eu vou encontrar essa segurança de como eu devo agir em família. Eu sei que no passado eu perdi tudo isso, mas agora eu estou aprendendo a palavra de Deus. Agora eu estou aqui para aprender e vou frequentar para abrir mais a mente, para memorizar, e eu não posso mais deixar ser cortado aquilo que o Senhor está construindo na minha vida. Então eu tenho que demonstrar a importância da Bíblia na minha vida. Muito bom. Suas palavras, elas são libertadoras. E é importante a gente falar. Olhar para trás e ver que não deu certo, que a gente errou, é fundamental para a gente colocar isso diante do Senhor. Jesus disse que para você pegar o seu fardo pesado e entregar a Ele, e Ele vai dar o fardo dele para você que é leve e você pode caminhar em paz. O que aconteceu no seu passado, o que aconteceu no nosso passado, com todos nós, está na história. Não tem como mudar. Mas Deus nos perdoa. E Ele nos perdoou. E Ele te perdoou quando você veio para a igreja e você entregou sua vida para Jesus. A partir daquele momento, Deus te deu uma nova vida. Tudo que ficou para trás está perdoado por Deus. Nem todo mundo vai querer estar com você no passado, mas você pode estar em paz no seu coração de que Jesus está com você nessa nova vida. E essa nova vida vai ser construída com a base da igreja, com a base da Bíblia, para que você tenha paz daqui para frente e não volte a errar como foi lá atrás, que pode acontecer, né? Mas olhe para a sua nova vida, aquilo que Deus te deu de novo, né? Eu li hoje para vocês Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler de novo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso passado às vezes nos assombra. Vem na nossa mente. Não sei de vocês, mas no meu vem. E quando eu olho para isso, eu vejo para esse versículo. Deus nos diz aqui na palavra de Deus: renova a sua vida pensando as coisas boas e novas. As coisas passadas já foram perdoadas. Elas passaram. Elas não estão mais. Então, Deus te deu uma nova vida. Deus te deu um novo tempo.
Viva a alegria do novo tempo. E nesse novo tempo tem uma história a ser construída. Na primeira tarefa do líder espiritual, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade pelo novo tempo. Para fazer esse novo, as coisas boas, escolha os caminhos corretos. Né? Porque se lá atrás você não teve como tomar decisão porque não tinha conhecimento, Deus te deu conhecimento agora. Né? Se lá atrás não tinha como a gente escolher, por isso que foi para as drogas, por isso que... Agora você tem esse novo. E o passado foi perdoado. Jesus nos perdoou. Lá na cruz. Ele morreu na cruz e ressuscitou. E todos os nossos pecados do passado foram perdoados. E o amor que Ele tem por mim e por você é tão grande que Ele te dá uma nova vida. A nossa parte é crer, viver e mudar a nossa forma de pensar. Não ficarmos mais presos nos nossos erros do passado, mas sermos livres com Cristo nesse novo tempo. Esse é o caminho para nós vivermos. E é esse o caminho que Cristo convida cada um que está aqui a caminhar. E Ele vai então abrir as portas e dar uma nova vida, e dar um novo sentido, e fazer com que a gente possa ser feliz na presença do Senhor. Amém? Alguém mais? Estou tranquilo? Pode me ajudar aí, que você organiza melhor. Bom, vai, ajuda-me, porque você organiza melhor que eu. Boa tarde, boa noite, não sei. Bom, a primeira vez que eu essa palestra, esse tema sobre liderança masculina e também, desde o passado, eu tenho que dizer que falar sobre testemunho de vida, exemplo de vida, porque a gente sabe das coisas da liderança do mundo, nós sabemos que somos homens, como que é diferente, mas realmente, vendo isso, eu estou aqui argumentando meus pensamentos, tendo sobre esse temático da liderança do homem, e eu tenho que voltar para isso dentro de mim, para o meu entendimento, buscar essa essência. Esse é o momento, eu sei que eu sou jovem, e eu preciso muito, primeiramente, me aproximar de Deus, do caminho de Deus, como jovem, buscando experiências de amadurecimento, experiências, eu sei que eu não tenho. Eu sei que a gente não tem, muitos surtos não tem quando a gente é jovem, mas é muito bom andar com esse processo, ver se a gente está errando, caminhando, mas a carne é muito difícil, a carne, você já sabe, a gente erra muito, não precisa nem explicar sobre isso, a gente é jovem, sabe, mas muitos de vocês têm me dado esse apoio, muito obrigado, porque eu mesmo como jovem, vocês são casados, têm essa experiência, vocês podem me apoiar, para não me deixar cair, não me deixar sofrer enquanto jovem, naquilo que vocês já vivenciaram, naquilo que vocês já viveram, e para eu deixar fluir na minha vida. Então vocês vivenciaram isso e vocês têm a trajetória. Eu sei que quando minha mãe já me explicou, já me deu a liderança, mas nem tudo ela sabe, né? Ela viveu em outra época, e ela não é homem, então vocês podem me dar esse apoio. Eu estou me colocando, eu sei que eu erro, que eu falho, eu erro, eu entro em depressão, mas eu estou dando essa liberdade para vocês me ajudarem. Por isso eu vou falar, é muito importante mudar de vida, esse é o momento para seguir adiante. Então não precisa falar de palavra, não tem tempo, eu não gosto de falar, não tem tempo, desculpa, eu não sei. O tempo é agora, é oportuno, a gente está aqui para aprender, é urgente. Então nós precisamos refletir, eu estou angustiado com isso, né? Eu sei que eu tenho uma vida saudável, mas eu tenho meus problemas, ele tem seus problemas dele, a gente trabalha, faz as coisas, tem cuidado da família, todo mundo, mas esse é o momento, né? No futuro, quando eu casar, como que vai ser? Então, quem já tem essa experiência, ora um pouquinho para a gente crescer junto. É isso que a gente está aqui, para a gente aprender e ter essa maturidade, crescer junto. Obrigado por isso, porque o surdo não é burro, não. O surdo é inteligente, o surdo tem capacidade, ele é visual, ele tem que seguir Jesus naquilo que ele traçou para nós. Então, eu estou aqui nesse momento para aprender. E nunca é tarde, né? Deixa eu te falar, então. Quantos anos você tem? 20? Na melhor idade para aprender, para crescer, para se desenvolver, para se preparar. E você falou uma coisa importante, o surdo não é burro, e a sociedade hoje tem muita oportunidade para crescer. Eu sou diretor de um banco, sou diretor do Sicredi. Vocês conhecem o Sicredi? Sicredi. É um banco. Um banco. Eu trabalho no banco. E lá onde eu trabalho existem pessoas, né, com limitações. Como ou surdo, ou cego. Também, isso não limita o homem e não limitam vocês. Né? Mas o que você precisa fazer é buscar vencer suas barreiras todos os dias, para que você possa fazer algo melhor do que foi com a sua mãe. E eu já conversei com a missionária Beth, como eu falei para vocês, eu já pedi desculpa no início, eu não falo nada, né, mas eu já me coloquei à disposição, se algum de vocês quiserem conversar sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos que seja, eu estou à disposição dela e de vocês, para a gente sentar junto e conversar.
Tá? Então, ou se tiver também alguma coisa um pouco mais peculiar e que não dá para conversar na frente de uma mulher, que às vezes a gente se sente constrangido, né, em algumas situações, se tiver um intérprete masculino, eu converso com vocês com um intérprete masculino. Eu sou da igreja aqui, eu estou na igreja sempre, e eu me coloco à disposição de vocês. Inclusive os mais jovens, né, que até para um auxílio de carreira de trabalho em outros caminhos, eu estou à disposição para auxiliá-los, se for necessário. Aí. É só a gente combinar combina com a missionária Beth, a gente vê alguém, a gente marca um momento para a gente conversar. Tá bom? Só uma pergunta aleatória, mas, por exemplo, para trabalhar no Sicredi, teria que ter faculdade ou outro tipo de escolaridade? Precisa ter faculdade. Precisa ter, tem que estudar para... Lá tem, eu dei aula para o Sicredi, lá tem o Cláudio Surdo. Sim. Dei aula para Karina, aquele povo lá. Que legal. Não, a gente retorna, tá esperando você. Olha só que bom. Aí tem vaga, tem um surdo já. Sicredi, tem um surdo. Cláudio, mas precisa ter. Precisa ter, E tem oportunidade, viu, para surdo, tem oportunidade lá para ir para surdo, mas precisa ter a faculdade, tem que estudar. Seu filho dele? Ele perdeu os perdeu os dedos. dedos Agora, agora. ele está preocupado com o tamanho dele. Teve um acidente. Em março ele teve acidente e perdeu os dedos. Aí depois a Beth pediu para tirar uma foto do grupo. Ok. Vamos tirar então a foto encerrando. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.